A paz do Senhor, irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez nesse canal. Hoje nós vamos ver sobre isso aqui, avivamento. E o tema do vídeo de hoje já está aqui na descrição. O avivamento que eu quero para mim, né? E a base do texto hoje é aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos vendo sobre avivamento, né? Nós estamos informados que aconteceu um movimento ali em Ashbury, naquela capela onde os irmãos fizeram o maior culto que não terminou, culto que não acaba, né? Onde vários jovens estavam ali adorando a Deus, estavam estudando a palavra de Deus, e no momento da pregação do pastor, que falava sobre amar o próximo, sobre amar a Deus, e logo após aquilo, alguns jovens tomaram os instrumentos e foram adorar a Deus e não conseguiram mais parar. E ali o Espírito Santo veio, né, e encheu aquele lugar, e todos foram impactados, e continuou, e atraiu multidões, onde brasileiros foram para lá, pessoas de outras nações também foram para lá adorar, e através da internet a gente viu o movimento. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 2 ao 4, a Bíblia vai nos dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, né? Aqui nós vemos o profeta destacar a palavra aviva, avivamento, né? Ele vem da raiz avivar, do verbo avivar, que quer dizer raiar, vem da raiz vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veet Haim, vida, raiar, viver, raia, avivar, aviva. Então essa raiz de palavra é uma palavra que quer dizer tornar a viver, impulsionar, né? Atiçar o fogo, tornar pleno, né? Tornar a vida, viver intensamente, né? É o que significa essa palavra. Então, o avivamento que eu quero para mim, existem vários tipos de avivamento. Hoje, pessoas classificam como um avivamento que vem através da oração. Muito bem. O devocional a Deus, uma busca a Deus, a gente tem que entender que o avivamento, ele acontece em alguém que está vivo. Alguém que está vivo, algo que está vivo. Por exemplo, está vivendo e ali vai voltar a reviver de uma forma mais intensa, entende? Então, qual o avivamento que eu quero para mim? Um avivamento de movimento. E quando eu falo movimento, eu não estou falando de movimentações espirituais. Eu estou falando de corpo movimentando espiritualmente. Não, eu estou falando de movimentos tipo festivais ou coisas parecidas, shows. Não, eu estou falando de o avivamento que eu quero para mim é um avivamento bíblico, um avivamento de poder, um avivamento que me torna cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é algo que tipo, eu me encho agora e quando eu saio do culto eu estou vazio. Eu estou cheio aqui, transbordando, dando glória, pulando, adorando, cheio, transbordante. Quando eu saio da igreja, aí eu estou vazio. Aí alguém me pergunta: como você está, irmão? E eu vou dizer: eu estou na misericórdia, eu estou aqui, eu estou morrendo, eu estou sem força.
Esse não é o avivamento que eu quero para mim. O avivamento que eu quero para mim é um avivamento vivo, é uma coisa que é plena, que dá continuidade, entende? A Bíblia diz que eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo, e logo depois dali, eles começaram a pregar em outras línguas, em línguas repartidas que foram dadas a eles, e cada pessoa que estava ali de várias nações ouviram eles falarem na sua própria língua nativa, e ali foi dado um dom de línguas de nações para eles. Homens que não tinham estudado, e a gente sabe que hoje em dia para a gente poder ir para uma outra nação para estudar uma língua, é tempo, você vai ter que aprender verbos, você vai ter que aprender formas, até as gírias daquele país, para você poder se comunicar de uma forma ampla, né, querido irmão? Então imagine agora aqueles homens que, pelas Escrituras e o que a Escritura nos leva a ver, é que eles eram homens iletrados, né? Homens sem cultura, vamos dizer, de conhecimento, né? Eram homens simples, mas a Bíblia vai dizer que através do Espírito Santo as pessoas escutavam eles falarem na língua nativa deles, e isso foi um fenômeno. Então o fenômeno aconteceu, mas veja a ordem de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus informa que eles deveriam ir para Jerusalém, permanecer lá e ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. E os apóstolos já estavam sendo orientados que o Senhor ia embora, mas não ia deixar eles sozinhos, ia mandar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, né? Porque o Espírito Santo vai repousar naqueles que têm um compromisso com o Senhor, daqueles que Deus quer que sejam renovados, que deem lugar para Ele. Claro que nós sabemos que ao longo das Escrituras, Deus usa quem Ele quer. Deus pode, o Espírito Santo pode usar quem Ele quer, mas o desejo de Deus é que a gente seja pessoas renovadas, avivadas, que mantenham um relacionamento. Avivamento, queridos, é relacionamento com Deus, é devocional com Deus. O resultado ali na faculdade de Ashbury é resultado, vamos dizer assim, de uma vida de oração, de estudo, de entrega daqueles jovens que estavam ali, daquelas pessoas que estavam ali. E isso atraiu outros, porque é uma nação grande, como a nação americana, que precisa de ser reavivada. E tem acontecido. Nosso país, chamado de Brasil, também está sendo impactado por grandes igrejas gigantes, movimentos pentecostais que têm levado avivamento, igrejas renovadas que têm levado o avivamento, onde pessoas têm sido libertas, transformadas, pessoas têm sido capacitadas, né? Missionários, missionárias, pastores, profetas, homens e mulheres de Deus, a qual estão sendo impulsionados, reavivados pelo Espírito Santo de uma forma grandiosa, né? A gente vê que o avivamento provocou algo interessante na igreja do primeiro século, vamos dizer, a igreja primitiva, né? A igreja do primeiro século, ela tinha algo interessante que nos chama a atenção. Por exemplo, essa igreja, né, ela abrigava pessoas, não só judeus, mas não judeus, né? Nós vemos também que ao longo da caminhada do povo de Deus, de Israel, nós vemos que egípcios que se converteram ao Deus de Abraão, o Deus que estava fazendo sinais, caminharam com eles na jornada. Alguns permaneceram, outros não, né? No deserto. E aquela geração se passou e gerou outra geração para chegar na terra prometida, né? E Josué foi o responsável de guiar o povo até lá. E olha só, essa igreja, em Atos capítulo 15, né, Tiago, tomado pelo Espírito Santo, começa a dizer o que acontece com aquelas pessoas que aceitaram a Cristo e que estão ali, que não eram judeus, que eram gregos, que eram pessoas aos arredores das nações da Grécia, que estavam ali vivendo em Jerusalém, pessoas que viviam de outras nações dentro dos arredores de Jerusalém e também até dentro da própria cidade. E nós vemos aqui que no capítulo 4, né, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui a Bíblia dizer assim: e era
tudo entre eles em comum. Nada era somente seu, mas tudo era em comum. E avivamento, esse é o avivamento que eu quero para mim, aonde eu e o meu irmão temos tudo em comum. Nós somos filhos de um só Pai, nós somos um povo que pertence a uma comunidade toda, independente da placa, da sua igreja, da minha igreja, da nossa igreja. Nós somos pessoas conectadas com Deus. Chamados, né? A igreja é isso, chamados para fora, né? Fomos tirados do mundo para Deus. Isso é igreja, uma reunião de pessoas que foram tiradas do mundo e chamadas para Deus. Então isso é o significado de igreja, né? Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou uma parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é todo mundo junto, a igreja é todo mundo junto. Eu sou um membro. Então, olha só, aqueles membros ali agora daquela comunidade gerada por impacto da pregação de Pedro, pela pregação dos apóstolos, pelos sinais vistos, pelo próprio Jesus, aqueles seguidores ali agora se tornaram servos e servas. E a Bíblia diz no livro do profeta Joel, na qual a promessa do avivamento, da efusão do Espírito, né? Da efusão do Espírito que foi dada a Joel, a revelação falando que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre meus servos e minhas servas. Será derramado do meu Espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, né? Então, um avivamento que eu quero hoje para mim, um avivamento de relacionamento com Deus. É um avivamento diário, é uma vida devocional diária, onde eu acordo com Deus, durmo com Deus, caminho com Deus, falo com Deus, trabalho junto com Deus. Tudo na minha vida é com Deus. O resultado do avivamento na minha vida é o resultado de uma devocional com Deus todos os dias, aonde eu busco a Deus em casa, no trabalho, na igreja eu adoro, e isso torna avivamento nos montes, né, nos jejuns, nas orações, nas casas. A Bíblia vai nos dizer que a igreja primitiva cresceu nas orações, no templo e nas casas, né? Ela foi uma igreja impactante e é até hoje, porque a igreja primitiva sou eu, é você hoje. Somos nós. E a cada dia que a gente busca, então o Senhor reparte dons espirituais, o Senhor nos chama para curar, para expulsar demônios, para curar enfermos, né? Mateus capítulo 28, o Senhor comissiona os seus servos a irem e a pregar o Evangelho, expulsando demônios, curando enfermos e anunciando o Evangelho para todos. O que crer for batizado será salvo. Então o avivamento que eu quero para mim é um avivamento de relacionamento direto com Deus. Não depende só de um movimento, não depende só de tal lugar ou de tal igreja, depende de mim. O que aconteceu lá nos Estados Unidos acontece aqui e pode acontecer aí com você a qualquer momento. Só o que precisa mesmo é você se levantar e deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida, se encher dele. E para se encher do Espírito Santo é uma vida de renúncia, uma vida de integridade, é uma vida de entrega para Deus, de confiança, de fé, aonde agora eu vou ter esse relacionamento direto com o Senhor, né? Então, essa palavra raiar, avivar, tornar a vida, né? Queimar no fogo, atiçar o fogo, tornar pleno, renovar, ela se dá todos os dias na minha vida. Todos os dias na minha vida, na tua vida é assim. Quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu me lanço nos pés do Senhor, mais avivado eu sou. Então a minha adoração, ela não tem um período de hora ou um período de minutos, ou de semana, ou de mês, ou de ano. Não, ela é contínua.
E ela vai transbordando, e outras pessoas vão sentindo também, e o teu exemplo de fé, de dedicação, vai contagiando outras pessoas, e as pessoas vão se renovando também. Então, quanto mais avivamento tem, mais sinais vão acontecer. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão em novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, né? Sinais e maravilhas, dons de libertação, dons de autoridade espiritual, né? Dons de visão, de discernimento de espírito, né? Dons de línguas, de interpretação de línguas, dons de curar, que não é só um, tem várias formas que Deus usa os seus servos para curar, é assim que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, né? E vários outros dons de poder, dom da fé, né? Dom de socorro, dom do amor, né? Então, irmãos, hoje essa palavra avivamento, ela tem um significado muito impactante na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer, ó, bem-aventurado é o servo quando o Senhor voltar ou encontrar servindo assim, avivando, com a vida avivada. Que Deus possa te abençoar nesse dia e diga para você mesmo, meu Deus, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva tinha esse avivamento de se tornar o meu irmão, de estarmos juntos em comum, avivados, vivos, renovados, revividos. Eu quero esse avivamento para mim. Esse é o avivamento que eu quero para mim. Um avivamento de amor ao próximo, um avivamento de amor ao meu Deus, um avivamento de unidade, não um avivamento de império, mas um avivamento de reino. Um avivamento de reino, porque o nosso rei está voltando. Ele deixou o Espírito Santo para preparar a sua igreja. E esse avivamento dos últimos dias é a preparação para o retorno do Messias. E a Bíblia diz que num piscar de olhos, né, ele virá e buscará o seu povo. A trombeta vai soar. Então ele dará ordem aos seus anjos para buscar os seus escolhidos pelos 4 cantos do planeta. Então isso está prestes a acontecer e encontraremos com o Senhor nos ares, né? O avivamento está aí, na minha vida, na tua vida. Quem promove o avivamento? Primeiro sou eu. Eu, quando me entrego, eu, quando renuncio, eu, quando creio, eu, quando busco, então do alto vem o poder que me renova, que me torna mais vivo, que me torna mais pleno, que me torna mais plus, né? Então, e isso transborda para outras pessoas. Então, seja transbordante, seja renovado, seja avivado em nome de Jesus e diga, esse é o avivamento que eu quero para mim, para minha família e para os meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Se inscreva nesse canal, né? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Deixa aí o teu like, o teu gostei, né? E compartilha nas tuas redes sociais para que alguém possa pôr essas mensagens em prática. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.